E como que foi que você conheceu a Jane? Quando vocês começaram a namorar? Jane eu conheci na igreja mesmo. Ela foi criada lá, pequenininha, e foi crescendo, eu fui olhando para ela e fui, essa menina, é a família muito, muito bonita, os pais muito integrados na igreja. E eu fui olhando, Jane crescendo, mas nunca pensei em namorar com Jane, não. Eu já contei isso num culto de jovens há alguns anos atrás. E eu me lembro que uma vez, a Jane era aluna de música de piano da minha irmã, da Denise. E uma vez a Denise pediu, não sei se para entregar alguma coisa ou deixar alguma coisa na casa da Jane. Jane devia ter assim 13 para 14 anos, por aí novinha. E a Denise pediu para eu entregar ou apanhar alguma coisa lá. E eu fui lá e a Jane estava brincando com umas meninas lá da igreja. E eles tinham uma piscininha lá e ficavam brincando. E eu fiquei olhando aquela garotada, fiquei olhando para a Jane e para a turma que estava lá. E eu olhei para a Jane e falei assim, puxa vida, essa menina é bonita. Essa menina é bonita. E de uma família tão boa, os pais dele integrados, gente crente, gente séria. O cara que casar com essa menina vai ser, tem tudo para ser muito feliz. E quando eu pensei nisso, veio uma vozinha e falou assim, por que não eu? E aí começou tudo. E aí eu comecei a olhar para a Jane ali já de um jeito diferente. Entendi, com outros olhos já, né? Aí vocês começaram a namorar? Não, quando eu comecei a namorar, ali naquele tempo era difícil, aquele tempo tinha que falar com o pai, tinha que ir lá conversar, aquele tempo não era mole não. E aí eu comecei a brincar, eu ia brincar, né? Eu comecei a brincar, puxar, mexer, a falar, fazer brincadeira e tal. Um dia eu comecei a... E tinha uma filha do pastor que era muito amiga da Jane. E a Jane começou a gostar da minha brincadeira, sabe? E aí um dia eu estava numa semana especial dos jovens e eu estava conversando com ela no final do culto e ela me deu um beijo. Ela disse que fui eu que dei um beijo nela. E eu digo que ela que me deu um beijo. Ela estava tão apaixonada que ela me deu um beijo, né? E aí ela falou para a mãe dela. E quando ela falou para minha mãe, a mãe falou assim, para minha sogra falou assim, você é uma bobó, né? Que ele deve fazer isso com todo mundo, né? E aí ficou assim, mas o pai dela começou a ficar com ciúme. Ele era o último cara a sair sempre da igreja. Quando ele viu que eu estava rondando a área, o Zé Carlos chegava no final do culto, botava os filhos no carro e saía fora para casa dele. Então, e aquilo foi, e chegou um dia que eu falei para ela, eu vou lá na casa do seu pai falar com ele que eu vou te namorar. E ela ficou com mais medo do que eu. E eu cheguei lá na Mofre e fui e falei com ele. Só que eu não tinha assim uma boa fama, né? Embora eu ainda não era seminarista, tinha um cabelão bonitão, né? Só eu que achava bonito, mas poxa, era uma coisa assim naquele tempo. E eu era tido assim meio com reservas pelo Zé Carlos, né? E aí ele botou um monte de norma lá, eu falei, tá bom, tudo bem. E pronto, aí comecei a namorar. Depois, quando eu me tornei seminarista e não sei o que, ele mudou. Mas no início ele falava, toda sábado ele falava assim, cabeludo vai vir aí? Aí a gente falou, vai, né? E ele ficava lá e tal. Depois ele começou a gostar de mim, né? Hoje eu acho que ele me ama mais do que a gente. Nossa, então sua fama ficou boa depois, né? E assim, tem um filme da Disney, não sei se a senhora já viu, que é o Tarzan. E você se considera o Tarzan da sua Jane? Eu não sou Tarzan não, porque se tem um cara enrolado em casa para arrumar as coisas, sou eu. Não tenho medo de coisas, mas, por exemplo, Tarzan era aquele cara assim, fortão, que ficava... E eu não sou nem fortão e não sou aqueles caras que resolvem todos os problemas, né? Então, mas eu, quer dizer... Pronto, é isso. Então você quer a mulher, assim, dela. Não sei se tinha um ajudante do Tarzan. Se tivesse um ajudante do Tarzan, eu era ajudante da Tarzan. Então tá bom.
E mudando de assunto também, de novo um pouco. Você pensa em morar de novo em Portugal? Eu nunca, eu tenho um amor muito grande por Portugal e pelos portugueses. Eu sempre tive no coração, tenho no coração Portugal e os portugueses. Eu sempre disse para mim mesmo, disse para o pastor Michak, disse para alguns outros, que depois que eu encaminhasse meus filhos, porque eu achava que, como pai, eu tinha que encaminhar meus filhos na vida. Mas depois que encaminhar meus filhos na vida, se Deus me chamar de novo para Portugal, não tem nenhuma restrição de voltar para Portugal e não tem nenhum, entende? Porque eu gosto de Portugal, eu gosto dos portugueses. Tá? A única coisa é isso. Eu me lembro que o pastor Michak, quando eu voltei, ele falou assim para mim, você não pensa daqui a uns 5, 6 anos voltar para Portugal? E antes de voltar ele me fez essa pergunta, não foi quando eu voltei, e eu disse para ele, pastor, eu só estou agora querendo deixar as portas abertas, só isso. Se eu conseguir deixar as portas abertas, aí eu posso pensar nisso, né? Foi o que eu disse naquele tempo, mas o próprio pastor Michak me falava nisso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de mais um pouco voltar para Portugal. Até porque você gosta muito, né? Entendi. E você teve uma experiência na vida grande com futebol, durante a sua juventude. Como você mesmo disse, você jogava muito futebol e tal. E nunca aprendi, não, mas joguei. Você jogava assim, firme, quando na sua infância e juventude, né? Uhum. E tem alguma experiência marcante com futebol? Alguma coisa engraçada? Nós tínhamos um time de futebol. Primeiro na igreja, foi a primeira igreja a ter um ginásio esportivo, foi a nossa igreja. Nossa. Nós tínhamos um time de futebol que era quase que minha família e mais alguns, é verdade, meus irmãos eram bons de bola, e nós sempre tínhamos um árbitro da Federação Carioca de Futebol de Salão, de futsal, e nós jogávamos com muita gente. Jogamos contra a família do Zico, empatamos, jogamos contra vários grupos de futebol profissionais, e era muito difícil vencer a gente ali, mas só podia ser jogar no time da igreja, o time membro da igreja. Se você não fosse membro da igreja, você não podia jogar com o uniforme da igreja. Mas nós tínhamos um outro time que nós queríamos botar uma turma que era melhor do que os dois um que jogava na ala. Então quando nós jogávamos esse time, nós chamávamos o time de Barro de Jaca. Então nós temos duas histórias. Eu tenho uma história do time da igreja e outro time do Barro de Jaca. Barro de Jaca, a Sonley, foi uma universidade da Penha que foi campeã em 1980 e pouco, foi campeã do Rio, Universitária do Rio de Janeiro. E ela, de futsal, e ela ia começar a época do outro ano e nos convidou para jogar lá contra eles, na hora do recreio à noite, né? Ia ser o primeiro jogo do time campeão, né? Treinamento. E nós chegamos lá com o uniformezinho do Barro de Jaca, que era todo branquinho, horrível, velho. E o pessoal perguntando, que time? Eles só jogavam contra time bom. Que time é esse? Não, é o time de rua, é o Barro de Jaca. De onde vocês são? De Coelho Neto. Aí o pessoal... E nós tínhamos uma saída, que era uma saída clássica, em 3 toques. Você dava um toque, o outro subia, o outro dava um chutão pro gol. E eles fizeram assim, mas nós demos uma saída. Um tocou, o outro levantou e o outro, pum! E a bola bateu na trave assim, pum! Aí os caras, pum! Aí mudaram a bola, que a bola era velha, botaram uma bola nova, porque esses caras são bons. Nós estávamos ganhando de 2-0 no primeiro tempo, e o primeiro tempo o juiz era nosso, no segundo tempo o juiz era deles, não era juiz da federação, era um treino. Aí a turma toda da universidade que estava vendo o jogo começou a torcer para a gente, que eram os mais fraquinhos. Mas foi, enquanto eles não empataram, não acabou o jogo, né? Os caras nos roubaram mesmo. E uma vez
E uma vez o time da igreja foi jogar contra o presídio lá, o presídio da Frei Caneca, contra o Lúcio Flávio, aquela coisa toda, e eles botaram a gente para jogar ao meio-dia. E nós estávamos ganhando de 3-0 deles, e o jogo não acabava, meio-dia no Rio de Janeiro, em dezembro, um calor desgraçado. O segundo tempo dele deve ter durado umas 1h30, porque enquanto eles não viraram o jogo, eles empataram de 3-3, nós perdemos o pé, e aí quando eles ganharam de 4-3, eles acabaram o jogo. Aí nós falamos para ele assim, pô, vocês estão aqui com razão mesmo, porque vocês hoje, vocês não levam mal não, mas vocês hoje nos escaparam. Né? Então nós temos assim muitas histórias do time, assim, porque o time era bom. Entendi, legal. E como é que é torcer pro Bangu? Torcer pro Bangu, eu sempre falo que torcer pro Bangu primeiro é uma grande bênção na minha vida. Ah, é? Porque, primeiro, eu comecei a torcer pro Bangu cedo na vida. Eu sou de 57, em 66, eu tinha 8 para 9 anos. 64, o Bangu já tinha um bom time de futebol. 65 fez uma boa campanha, mas em 66, o time do Bangu era simplesmente era muito bom. E então eu comecei a ver jogo do Bangu, e o Isaltino, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, era banguense, aliás ele é também, e ainda hoje, e ele me levou para ver jogo do Bangu. Né? Depois, na minha casa, a minha mãe começou a fazer uma reforma na casa, e na reforma da casa tinha um construtor que morava em Bangu e era banguense e me deu uma bandeira do Bangu. Então eu falei, pô, eu sou banguense. O meu problema foi que eu continuei banguense esses anos todos, por muito menos os outros se tornaram casaca. Tem vascaíno que hoje é flamenguista, tem tricolor que hoje é flamenguista, tem não sei o que é botafoguense. O cara se tornou casaca. Mas eu, desde pequenininho, mantive banguense. Mas qual é a vantagem de se manter banguense? Bom, se o Bangu perder, eu não me apavoro. Se ele ganhar, eu começo a enganar. Então, e outra coisa, a beleza de ser banguense é assim, eu vou ver, Bangu está sempre fora de tudo. Então eu vou ver jogo do Bangu, ou vou ver algum jogo, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Eu olho aquele jogo, aprendi a ver o jogo sem aquela coisa da emoção, do coração, de dizer que o juiz ladrão, não sei o quê. Eu sou capaz de dizer, ó, o Fluminense ganhou, mas quem merecia ganhar era o Botafogo. Eu comecei a olhar o jogo sem aquela paixão, olhando para dizer quem jogou melhor, quem não jogou melhor. Até a seleção brasileira eu sou capaz de fazer isso. Eu vejo o jogo da seleção brasileira e estou lá tranquilo, a seleção dela não jogou nada. E eu não fico todo espavorido. Então, ser banguense é só coisa boa. É tranquilo para você, então. Você leva numa boa. Muito bem. E é um torcedor fiel. Tá certo, né? E tem uma pergunta de um internauta nosso, Walter Guedes, o Valtinho, da nossa igreja. E ele, você conhece, né? Ele pediu para perguntar se é verdade que o senhor come meleca. Se é verdade que eu como meleca? Caramba, nunca tive essa oportunidade, não. Quando era criança, eu comia meleca. Você comia bastante. Hoje em dia, não. Você não acha bom comer meleca, né?